O milionário aposta R$ 1 milhão que nenhuma mulher aguentaria uma noite com ele. Mas quando a empregada disse sim, ninguém imaginava o que aconteceria depois. Um milionário, dono de um ego inflado e de uma fortuna que o torna intocável, lança a aposta definitiva: R$ 1 milhão para a mulher que sobreviver a uma noite em sua mansão sem sucumbir ao seu jogo de poder. Poucas ousaram, menos ainda resistiram, até que, das sombras do serviço, uma voz inesperada ecoa: um sim. Não por dinheiro, mas por algo que ele jamais compreenderá. E agora ele precisa provar que está certo, ou sua arrogância implodirá. A luz do entardecer tingia de dourado as imponentes janelas da mansão Valente, refletindo o luxo opulento que se estendia por cada centímetro quadrado da propriedade. No vasto salão principal, Arthur Valente, aos 40 anos, um homem cuja presença exalava poder e desdém, tamborilava os dedos impacientemente sobre a superfície polida de seu escritório. Seu olhar penetrante e cínico varria a paisagem externa através do vidro, como se medisse a extensão de seu domínio. Arthur construíra seu império financeiro sobre uma base sólida de apostas arriscadas e uma crença arraigada na superficialidade feminina. Hoje, porém, o tédio dos jogos convencionais o consumia. Ele ansiava por algo mais desafiador, algo que testasse seus limites de manipulação e o confirmasse em sua visão de mundo. De repente, um lampejo de ideia cruzou seus olhos. Uma aposta audaciosa lançada ao mundo, um convite provocador para qualquer mulher que se atrevesse a desafiar sua presunção. R$ 1 milhão seria o prêmio para aquela que conseguisse passar uma noite inteira em sua mansão, resistindo às suas artimanhas e ao jogo psicológico que ele orquestraria com maestria. A aposta não era apenas sobre resistência física, mas sobre desvendar as motivações mais profundas de quem ousasse aceitar o desafio. Arthur estava certo de que ninguém seria capaz de suportar a pressão, a solidão calculada e a constante provocação. Muitos já haviam tentado, atraídos pela promessa do dinheiro, mas sucumbiram à frustração, ao tédio insuportável ou às suas manipulações astutas. Sua confiança na fragilidade feminina era inabalável, um pilar de seu ego inflado. No entanto, o universo, com seu senso de humor irônico, preparava para Arthur Valente uma reviravolta espetacular. Naquele mesmo momento, enquanto o sol se despedia no horizonte, Clara Mendes, sua empregada doméstica de 25 anos, uma figura discreta e trabalhadora cuja força residia na serenidade, encontrava-se na cozinha impecável da mansão. Seu olhar, geralmente focado nas tarefas cotidianas, carregava um brilho incomum de determinação e uma resiliência silenciosa que Arthur, em sua arrogância, jamais havia notado. Clara era a antítese de tudo o que Arthur representava: ostentação vazia, superficialidade e uma profunda falta de respeito. Ela desprezava essa faceta da sociedade e, de alguma forma, a oportunidade que se apresentava a ela parecia um chamado. Enquanto Arthur se deleitava em sua superioridade, Clara, com uma coragem que surpreenderia a muitos, comunicou sua decisão. Ela aceitaria o desafio, não por dinheiro, mas por algo mais. Uma necessidade intrínseca de confrontar o homem que simbolizava a decadência moral que ela tanto aborrecia. A noite que se iniciava prometia ser muito mais do que uma simples aposta. Seria um campo de batalha psicológico onde Arthur, seguro de sua vitória iminente, planejava desconstruir Clara peça por peça, expondo suas supostas fraquezas. Ele subestimava, contudo, a força interior e a inteligência aguçada daquela jovem mulher. Arthur Valente abriu a porta de vidro, o som suave do clique ecoando no silêncio opulento do hall de entrada. Então, a empregada decidiu tentar a sorte, disse ele, um sorriso cínico brincando em seus lábios. Seus olhos percorreram Clara de cima a baixo, uma avaliação rápida e desdenhosa. Ele estava impecavelmente vestido, como sempre, em um terno sob medida que gritava riqueza e poder. Arthur Valente, aos 40 anos, era um homem que se acostumara a ter tudo o que desejava, e sua arrogância era tão palpável quanto o aroma caro de seu perfume. Ele acreditava piamente que nenhuma mulher seria capaz de resistir a uma noite em sua companhia, muito menos em sua mansão. A aposta de R$ 1 milhão era, para ele, apenas mais um capricho,
uma forma de provar a si mesmo e ao mundo a sua visão sobre a fragilidade feminina. Clara Mendes, com seus 25 anos, estava vestida com uma simplicidade que contrastava com o ambiente. Um vestido discreto, sapatos baixos, o cabelo preso em um coque arrumado, mas em seu olhar, uma força silenciosa e inabalável irradiava, uma determinação que Arthur ainda não conseguia decifrar. Ela não buscava o dinheiro, mas sim um confronto, um desafio à arrogância que ele exibia com tanta ostentação. Sim, senhor Valente, eu aceito. Sua voz era firme, sem vacilação. Arthur soltou uma risada baixa e rouca. Interessante, a maioria das mulheres que tentaram, senhorita Mendes, buscam apenas o dinheiro. O que a motiva? Um capricho? Uma necessidade desesperada de atenção? Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, um movimento calculado para intimidá-la. Não preciso da sua atenção, senhor Valente, e o dinheiro é apenas um detalhe. O que me motiva é a chance de provar que a sua visão de mundo está equivocada. Que nem todas as mulheres são tão previsíveis quanto o senhor pensa. Clara manteve o olhar fixo no dele, recusando-se a desviar. O sorriso de Arthur se alargou, um brilho travesso nos olhos. Previsível, senhorita Mendes? Talvez. Mais eficiente. Vamos ver se essa sua determinação é tão duradoura quanto a sua capacidade de manter um coque arrumado por mais de 10 horas. Ele fez um gesto com a mão em direção ao interior da mansão. Seja bem-vinda à sua jaula dourada. A noite começa agora. Ele a guiou para dentro, e Clara sentiu o peso da opulência. Tapetes persas macios abafavam seus passos, lustres de cristal espalhavam um brilho etéreo e obras de arte de valor inestimável adornavam as paredes. A mansão Valente era um monumento ao poder e à riqueza, um lugar projetado para intimidar e impressionar. Arthur a conduziu até o salão principal, onde uma garrafa de champanhe gelado e 2 taças finas repousavam sobre uma mesa de mármore. Um brinde? Ele ofereceu, o tom sarcástico evidente. Ao seu coragem, ou à sua ingenuidade. Clara pegou uma taça. Ao meu desejo de provar que a força interior é mais valiosa que qualquer fortuna. Ela ergueu a taça, um gesto simples que parecia desafiar a ostentação ao redor. Arthur bebeu um gole longo, observando-a por cima da borda da taça. Você fala com a convicção de quem já passou por muitas batalhas, mas as batalhas aqui são diferentes. São travadas na mente, nos desejos ocultos, nas inseguranças que todos escondemos. A noite avançava e Arthur não demorou a iniciar seu jogo. Ele a convidou para jantar, um banquete elaborado servido por empregados silenciosos que pareciam fantasmas em seus uniformes impecáveis. A conversa, orquestrada por Arthur, girava em torno de suas concórias, sua riqueza, sua capacidade de obter tudo o que desejava. Ele jogava com suas emoções, tentando despertar nela inveja, admiração ou qualquer outra coisa que pudesse desestabilizá-la. Você deve se perguntar como é viver assim, disse Arthur, enquanto cortava um pedaço de filé mignon. O luxo, o poder, a liberdade de fazer o que quiser quando quiser. Clara observou a comida em seu prato sem tocar. O que parece liberdade para o senhor, para mim, muitas vezes, é apenas uma forma de prisão. A prisão da necessidade constante de mais, de nunca estar satisfeito. Arthur riu, um som seco. Você fala como se a satisfação fosse algo ruim. É a insatisfação que nos move, senhorita Mendes. A busca incessante pelo próximo objetivo. É o que me trouxe até aqui. Ele a encarou. E você? O que a move além dessa sua busca por força interior? Clara finalmente olhou para ele, um leve sorriso nos lábios. A dignidade, senhor Valente. A capacidade de olhar no espelho e se reconhecer. Algo que, confesso, parece ser um luxo inatingível para alguns. A troca de farpas se intensificou. Arthur tentava desconstruir sua calma, jogando com a solidão da mansão, a ausência de qualquer contato com o mundo exterior, a pressão do prêmio financeiro que estava ao seu alcance, mas que ela parecia ignorar. Ele sugeria que ela estava ali por desespero, por necessidade de escapar de uma realidade mundana. Você deve se sentir tão sozinha aqui, ele disse depois de um longo silêncio, a voz um sussurro sedutor. R$1 milhão não pode preencher o vazio de uma noite solitária, pode? Eu posso oferecer muito mais do que dinheiro. Companhia, conforto e talvez algo mais.
Ele se aproximou dela, o corpo emanando uma confiança avassaladora. Clara se afastou sutilmente, sem alarme, mas com firmeza. A sua companhia, Senhor Valente, é exatamente o que eu estou tentando evitar. E quanto ao vazio, eu prefiro a minha solidão à sua companhia. Ela olhou em volta para as obras de arte, para o mobiliário de valor incalculável. Essa ostentação toda, qual o propósito real, além de impressionar pessoas que, como eu, vieram parar aqui sem nunca terem pedido? Qual a sua verdadeira satisfação? Arthur a encarou, um lampejo de surpresa em seus olhos. Pela primeira vez, ele sentiu que sua armadura de arrogância estava sendo testada, não por uma mulher que se vendia, mas por uma que se negava. O propósito é mostrar o meu poder, ele respondeu, a voz um pouco mais áspera. É ser reconhecido, é ter o controle. O controle é uma ilusão, Senhor Valente, disse Clara com a voz baixa, mas carregada de convicção. O verdadeiro controle está em como você reage ao que não pode controlar, e em saber que o que mais valorizamos não pode ser comprado. Ele deu um passo para trás, a surpresa se transformando em irritação. Clara não sucumbia às suas provocações, não demonstrava inveja, nem desespero. Pelo contrário, ela o questionava, o desarmava com sua lucidez. Ele se serviu de mais uma dose de uísque caro, o líquido âmbar escorrendo por sua garganta, um conforto amargo. Você se acha superior, não é? Ele a provocou, os olhos escuros fixos nela. Com essa sua pose de integridade e de força moral. Eu não me acho superior, Senhor Valente, respondeu Clara, com a mesma calma de antes. Apenas acredito em valores que o senhor parece ter esquecido. Ou talvez nunca tenha conhecido. O clima na mansão tornou-se mais denso, a tensão palpável. Arthur percebeu que Clara não era como as outras. Ela não buscava aplausos, nem luxos, nem sequer a vitória fácil. Ela parecia ter um propósito próprio, um objetivo que ia além do R$ 1.000.000. Ele a observou, tentando encontrar uma falha, uma rachadura em sua fachada de resiliência. Você é diferente, admitiu Arthur, com um tom que beirava o respeito, algo que ele raramente concedia. Mas a noite ainda é longa, senhorita. E eu tenho muitas maneiras de testar a resistência de uma pessoa. Ele se levantou, o olhar fixo nela. Vamos dar uma olhada na minha coleção de carros. Talvez o barulho dos motores a acorde de seus devaneios. Ele a conduziu para fora do salão, em direção às garagens subterrâneas. O cheiro de couro e metal polido pairava no ar. Carros esportivos de todas as cores e modelos estavam alinhados, reluzentes sob as luzes frias. Arthur abriu a porta de um Lamborghini vermelho sangue. Esta beleza é capaz de alcançar mais de 300 quilômetros por hora. Uma demonstração de poder, de velocidade, de controle, disse ele, batendo no capô. O que te faz acelerar? Clara observou o carro, sem brilho nos olhos. A sensação de estar em movimento, Senhor Valente. De progredir. Não importa a velocidade, mas sim a direção. E se a direção é a errada, a velocidade só agrava o problema. Arthur balançou a cabeça, uma expressão de perplexidade em seu rosto. Você é um enigma, Clara Mendes. Um enigma que eu não consigo resolver com meus métodos habituais. Ele fechou a porta do carro com um estrondo. Tudo bem. Se a velocidade não te impressiona, talvez a arte te toque? Ele a guiou para outra ala da mansão, onde uma galeria particular exibia quadros de valor incalculável. Arthur se orgulhava de sua coleção, de ter o poder de possuir obras que outros apenas sonhavam em ver. Cada peça aqui tem uma história, disse ele, apontando para um quadro abstrato de cores vibrantes. Esta, por exemplo, foi pintada por um artista que eu tirei da ruína. Comprei tudo o que ele produziu, o salvei da fome. Um ato de generosidade, você não acha? Clara olhou para o quadro, depois para Arthur. Um ato de posse, Senhor Valente. O Senhor não o salvou, o Senhor o comprou. Assim como compra tudo o que deseja sem se importar com o custo humano. A crítica direta atingiu Arthur como um soco. Ele não estava acostumado a ser confrontado dessa maneira, especialmente por alguém que ele considerava inferior. A fachada de controle começou a rachar, revelando as inseguranças que ele tanto se esforçava para esconder. Você fala demais sobre valores que não entende. Você não sabe o que é ter que lutar para conseguir algo, o que é ter que ser implacável para sobreviver. E o Senhor, Senhor Valente,
parece não saber o que é viver sem ter que lutar, replicou Clara, sem hesitação. A sua luta parece ser apenas contra o tédio, contra a falta de desafios que a sua própria vida lhe impõe. E para isso, o senhor está disposto a usar as pessoas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur a encarava, uma mistura de raiva e fascinação em seus olhos. Clara, por sua vez, permaneceu firme, seu olhar transmitindo uma clareza que o desarmava completamente. A noite, que ele planejou como uma demonstração de seu poder e de sua visão de mundo, estava se transformando em algo inesperado. Você sabe, começou Arthur, a voz mais baixa, quase um sussurro. Há algo em você que me lembra... alguém. Clara arqueou uma sobrancelha, curiosa. Alguém que também se recusou a ser comprada, Sr. Valente. Arthur desviou o olhar. Um vislumbre de algo que parecia dor cruzou seu rosto. Minha mãe, disse ele, a voz carregada de uma melancolia repentina. Ela era assim, forte, inabalável. Mas ela não teve a chance de provar o seu valor. Foi esmagada pela vida. Uma abertura. Clara percebeu que por trás da fachada de magnata implacável havia um homem com feridas antigas. Era a sua chance de ir além do desafio superficial. E o Senhor, ao tentar provar a fragilidade das mulheres, está, na verdade, procurando por ela? Por essa força que o Senhor admira, mas que não consegue encontrar em si mesmo? Arthur a olhou, chocada pela perspicácia dela. Ele não estava acostumado a ser dissecado dessa forma, ainda menos por alguém que ele considerava uma simples empregada. A arrogância começou a dar lugar a uma vulnerabilidade inesperada. A noite de aposta se transformava em um confronto de almas. Você fala como se conhecesse o meu passado, disse ele, a voz embargada. Eu não conheço o seu passado, Sr. Valente, mas conheço a dor da perda. E sei que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em quanto ela tem, mas em quem ela é. Clara deu um passo à frente, sem medo. E o senhor, Sr. Valente, parece estar mais perdido do que nunca, em meio a toda essa riqueza. Arthur a observou, sua máscara de superioridade desmoronando. A aposta, que ele concebeu como um jogo de poder, tornava-se um espelho para sua própria alma. Ele via em Clara a força que ele admirava e desejava, a integridade que faltava em seu próprio mundo de negócios e apostas. Você está me desafiando? Perguntou ele, a voz um fio. Não estou desafiando o senhor, Sr. Valente. Estou mostrando a você uma verdade que o senhor se recusa a ver. Que a força não reside na riqueza ou na arrogância, mas na dignidade e na capacidade de permanecer fiel a si mesmo. Clara olhou para ele com uma compaixão genuína, algo que Arthur não recebia há muito tempo. E essa noite, o senhor talvez esteja aprendendo isso. R$ 1.000.000 parecia insignificante agora. A batalha não era mais sobre quem aguentaria mais, mas sobre quem conseguiria despir suas armaduras e encarar seus verdadeiros medos. Arthur Valente, o magnata implacável, sentiu-se exposto. Ele havia apostado em sua visão cínica do mundo, mas Clara Mendes, a empregada discreta, o forçara a encarar uma realidade mais complexa, mais dolorosa, mas talvez, apenas talvez, mais real. Enquanto as primeiras luzes do amanhecer começavam a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons rosados e alaranjados, Arthur Valente permanecia em silêncio, observando Clara. A noite de confronto psicológico havia chegado ao seu ápice, não com gritos ou manipulações, mas com uma revelação mútua. Ele, o homem que se via como mestre de todos os jogos, percebeu que fora pego em uma aposta que ele mesmo não compreendia totalmente. Ele havia lançado o desafio para provar a fraqueza feminina, mas acabara por desenterrar suas próprias vulnerabilidades. Clara, por sua vez, com sua integridade inabalável, não buscara uma vitória fácil ou a humilhação de seu patrão. Seu objetivo era confrontar a superficialidade e a arrogância. E nisso, ela fora mais do que bem-sucedida. Ela desarmara Arthur com sua inteligência e sua resiliência, expondo as inseguranças por trás da fachada de confiança. Você venceu, Clara Mendes, disse Arthur, a voz rouca, desprovida de qualquer traço de arrogância. O peso das palavras parecia esmagá-lo. Ele olhou para ela, não como uma empregada, mas como uma igual, alguém que o fizera repensar suas crenças mais profundas. Você provou que eu estava errado, que a força de uma mulher não é algo a ser subestimado. Clara apenas acenou com a cabeça,
seu olhar calmo e sereno. Não se trata de vencer ou perder, Senhor Valente. Trata-se de entender, de crescer. O sol finalmente rompeu a linha do horizonte, banhando a mansão Valente com uma luz que parecia nova, diferente. A opulência já não parecia tão imponente, mas sim um pano de fundo para uma transformação que acabara de ocorrer. Arthur estendeu a mão não com a intenção de manipular, mas de oferecer algo genuíno. Eu lhe devo R$ 1 milhão. E mais do que isso, Clara aceitou sua mão, o aperto firme. O maior prêmio que você pode me dar, Sr. Valente, é a sua própria mudança. É a prova de que um homem pode reconhecer seus erros e buscar um caminho melhor. Arthur Valente, o magnata implacável, sentiu algo se mover dentro de si, uma semente de mudança plantada pela força silenciosa de Clara Mendes. A aposta que ele lançou para provar a fragilidade feminina, paradoxalmente, o expôs à sua própria. E naquela manhã, sob a luz do novo dia, a mansão Valente não era mais um símbolo de poder e controle, mas um testemunho de que, às vezes, os maiores desafios são aqueles que nos forçam a olhar para dentro de nós mesmos. Clara Mendes, a empregada discreta, não apenas resistiu à noite, mas desvendou os segredos de um homem, e talvez de si mesma. A dignidade e a capacidade de permanecer fiel a si mesma eram de fato a verdadeira força. E Arthur Valente, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um vislumbre dessa verdade. O desafio havia terminado, mas a jornada de Arthur, e talvez a de Clara, estava apenas começando. Arthur Valente, de 40 anos, abriu a porta de vidro, o som suave do clique ecoando no silêncio opulento do hall de entrada. Seus olhos percorreram Clara Mendes, de 25 anos, de cima a baixo, uma avaliação rápida e desdenhosa. Arthur Valente era um homem que se acostumara a ter tudo o que desejava, e sua arrogância era tão palpável quanto o aroma caro de seu perfume. Clara, com seus 25 anos, estava vestida com uma simplicidade que contrastava com o ambiente. Arthur Valente abriu a porta de vidro, o som suave do clique ecoando no silêncio opulento do hall de entrada. Então a empregada decidiu tentar a sorte, disse ele, um sorriso cínico brincando em seus lábios. Seus olhos percorreram Clara de cima a baixo, uma avaliação rápida e desdenhosa. Ele estava impecavelmente vestido, como sempre, em um terno sob medida que gritava riqueza e poder. Arthur era um homem que se acostumara a ter tudo o que desejava, e sua arrogância era tão palpável quanto o aroma caro de seu perfume. Ele acreditava piamente que nenhuma mulher seria capaz de resistir a uma noite em sua companhia, muito menos em sua mansão. A aposta de R$ 1 milhão era, para ele, apenas mais um capricho, uma forma de provar a si mesmo e ao mundo a sua visão sobre a fragilidade feminina. Clara, com seus 25 anos, estava vestida com uma simplicidade que contrastava com o ambiente. Um vestido discreto, sapatos baixos, o cabelo preso em um coque arrumado. Mas em seu olhar, uma força silenciosa e inabalável irradiava, uma determinação que Arthur ainda não conseguia decifrar. Ela não buscava o dinheiro, mas sim um confronto, um desafio à arrogância que ele exibia com tanta ostentação. Sim, Sr. Valente, eu aceito. Sua voz era firme, sem vacilação. Arthur soltou uma risada baixa e rouca. Interessante. A maioria das mulheres que tentaram, senhorita Mendes, buscam apenas o dinheiro. O que a motiva? Um capricho? Uma necessidade desesperada de atenção? Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, um movimento calculado para intimidá-la. Não preciso da sua atenção, Sr. Valente. E o dinheiro é apenas um detalhe. O que me motiva é a chance de provar que a sua visão de mundo está equivocada, que nem todas as mulheres são tão previsíveis quanto o senhor pensa. Clara manteve o olhar fixo no dele, recusando-se a desviar. O sorriso de Arthur se alargou, um brilho travesso nos olhos. Previsível, senhorita Mendes? Talvez. Mais eficiente. Vamos ver se essa sua determinação é tão duradoura quanto a sua capacidade de manter um coque arrumado por mais de 10 horas. Ele fez um gesto com a mão em direção ao interior da mansão. Seja bem-vinda à sua jaula dourada. A noite começa agora. Ele a guiou para dentro, e Clara sentiu o peso da opulência. Tapetes persas macios abafavam seus passos. Lustres de cristal espalhavam um brilho etéreo.
e obras de arte de valor inestimável adornavam as paredes. A mansão Valente era um monumento ao poder e à riqueza, um lugar projetado para intimidar e impressionar. Arthur a conduziu até o salão principal, onde uma garrafa de champanhe gelado e 2 taças finas repousavam sobre uma mesa de mármore. Um brinde? Ele ofereceu, o tom sarcástico evidente. Ao seu coragem, ou à sua ingenuidade. Clara pegou uma taça. Ao meu desejo de provar que a força interior é mais valiosa que qualquer fortuna. Ela ergueu a taça, um gesto simples que parecia desafiar a ostentação ao redor. Arthur bebeu um gole longo, observando-a por cima da borda da taça. Você fala com a convicção de quem já passou por muitas batalhas, mas as batalhas aqui são diferentes. São travadas na mente, nos desejos ocultos, nas inseguranças que todos escondemos. A noite avançava, e Arthur não demorou a iniciar seu jogo. Ele a convidou para jantar, um banquete elaborado servido por empregados silenciosos que pareciam fantasmas em seus uniformes impecáveis. A conversa, orquestrada por Arthur, girava em torno de suas conquórias, sua riqueza, sua capacidade de obter tudo o que desejava. Ele jogava com suas emoções, tentando despertar nela inveja, admiração ou qualquer outra coisa que pudesse desestabilizá-la. Você deve se perguntar como é viver assim, disse Arthur, enquanto cortava um pedaço de filé mignon. O luxo, o poder, a liberdade de fazer o que quiser, quando quiser. Clara observou a comida em seu prato, sem tocar. O que parece liberdade para o Senhor, para mim, muitas vezes, é apenas uma forma de prisão. A prisão da necessidade constante de mais, de nunca estar satisfeito. Arthur riu, um som seco. Você fala como se a satisfação fosse algo ruim. É a insatisfação que nos move, senhorita Mendes. A busca incessante pelo próximo objetivo. É o que me trouxe até aqui. Ele a encarou. E você? O que a move além dessa sua busca por força interior? Clara finalmente olhou para ele, um leve sorriso nos lábios. A dignidade, senhor Valente. A capacidade de olhar no espelho e se reconhecer. Algo que, confesso, parece ser um luxo inatingível para alguns. A troca de farpas se intensificou. Arthur tentava desconstruir sua calma, jogando com a solidão da mansão, a ausência de qualquer contato com o mundo exterior, a pressão do prêmio financeiro que estava ao seu alcance, mas que ela parecia ignorar. Ele sugeria que ela estava ali por desespero, por necessidade de escapar de uma realidade mundana. Você deve se sentir tão sozinha aqui, ele disse, depois de um longo silêncio, a voz um sussurro sedutor. R$1 milhão não pode preencher o vazio de uma noite solitária, pode? Eu posso oferecer muito mais do que dinheiro. Companhia, conforto e talvez algo mais. Ele se aproximou dela, o corpo emanando uma confiança avassaladora. Clara se afastou sutilmente, sem alarme, mas com firmeza. A sua companhia, senhor Valente, é exatamente o que eu estou tentando evitar. E quanto ao vazio, eu prefiro a minha solidão à sua companhia. Ela olhou em volta, para as obras de arte, para o mobiliário de valor incalculável. Essa ostentação toda, qual o propósito real? Além de impressionar pessoas que, como eu, vieram parar aqui sem nunca terem pedido, qual a sua verdadeira satisfação? Arthur a encarou, um lampejo de surpresa em seus olhos. Pela primeira vez, ele sentiu que sua armadura de arrogância estava sendo testada, não por uma mulher que se vendia, mas por uma que se negava. O propósito é mostrar o meu poder, ele respondeu, a voz um pouco mais áspera. É ser reconhecido, é ter o controle. O controle é uma ilusão, senhor Valente, disse Clara com a voz baixa, mas carregada de convicção. O verdadeiro controle está em como você reage ao que não pode controlar, e em saber que o que mais valorizamos não pode ser comprado. Ele deu um passo para trás, a surpresa se transformando em irritação. Clara não sucumbia às suas provocações, não demonstrava inveja, nem desespero. Pelo contrário, ela o questionava, o desarmava com sua lucidez. Ele se serviu de mais uma dose de uísque caro, o líquido âmbar escorrendo por sua garganta, um conforto amargo. Você se acha superior, não é? Ele a provocou, os olhos escuros fixos nela. Com essa sua pose de integridade e de força moral. Eu não me acho superior, senhor Valente, respondeu Clara, com a mesma calma de antes.
Apenas acredito em valores que o senhor parece ter esquecido. Ou talvez nunca tenha conhecido. O clima na mansão tornou-se mais denso, a tensão palpável. Arthur percebeu que Clara não era como as outras. Ela não buscava aplausos, nem luxos, nem sequer a vitória fácil. Ela parecia ter um propósito próprio, um objetivo que ia além do R$ 1.000.000. Ele a observou, tentando encontrar uma falha, uma rachadura em sua fachada de resiliência. Você é diferente, admitiu Arthur, com um tom que beirava o respeito, algo que ele raramente concedia. Mas a noite ainda é longa, senhorita. E eu tenho muitas maneiras de testar a resistência de uma pessoa. Ele se levantou, o olhar fixo nela. Vamos dar uma olhada na minha coleção de carros. Talvez o barulho dos motores a acorde de seus devaneios. Ele a conduziu para fora do salão, em direção às garagens subterrâneas. O cheiro de couro e metal polido pairava no ar. Carros esportivos de todas as cores e modelos estavam alinhados, reluzentes sob as luzes frias. Arthur abriu a porta de um Lamborghini vermelho sangue. Esta beleza é capaz de alcançar mais de 300 quilômetros por hora. Uma demonstração de poder, de velocidade, de controle, disse ele, batendo no capô. O que te faz acelerar? Clara observou o carro, sem brilho nos olhos. A sensação de estar em movimento, Sr. Valente. De progredir. Não importa a velocidade, mas sim a direção. E se a direção é a errada, a velocidade só agrava o problema. Arthur balançou a cabeça, uma expressão de perplexidade em seu rosto. Você é um enigma, Clara Mendes. Um enigma que eu não consigo resolver com meus métodos habituais. Ele fechou a porta do carro com um estrondo. Tudo bem. Se a velocidade não te impressiona, talvez a arte te toque? Ele a guiou para outra ala da mansão, onde uma galeria particular exibia quadros de valor incalculável. Arthur se orgulhava de sua coleção, de ter o poder de possuir obras que outros apenas sonhavam em ver. Cada peça aqui tem uma história, disse ele, apontando para um quadro abstrato de cores vibrantes. Esta, por exemplo, foi pintada por um artista que eu tirei da ruína. Comprei tudo o que ele produziu, o salvei da fome. Um ato de generosidade, você não acha? Clara olhou para o quadro, depois para Arthur. Um ato de posse, Sr. Valente. O senhor não o salvou, o senhor o comprou. Assim como compra tudo o que deseja sem se importar com o custo humano. A crítica direta atingiu Arthur como um soco. Ele não estava acostumado a ser confrontado dessa maneira, especialmente por alguém que ele considerava inferior. A fachada de controle começou a rachar, revelando as inseguranças que ele tanto se esforçava para esconder. Você fala demais sobre valores que não entende. Você não sabe o que é ter que lutar para conseguir algo, o que é ter que ser implacável para sobreviver. E o senhor, Sr. Valente, parece não saber o que é viver sem ter que lutar, replicou Clara, sem hesitação. A sua luta parece ser apenas contra o tédio, contra a falta de desafios que a sua própria vida lhe impõe. E para isso, o senhor está disposto a usar as pessoas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur a encarava, uma mistura de raiva e fascinação em seus olhos. Clara, por sua vez, permaneceu firme, seu olhar transmitindo uma clareza que o desarmava completamente. A noite, que ele planejou como uma demonstração de seu poder e de sua visão de mundo, estava se transformando em algo inesperado. Você sabe, começou Arthur, a voz mais baixa, quase um sussurro. Há algo em você que me lembra... alguém. Clara arqueou uma sobrancelha, curiosa. Alguém que também se recusou a ser comprada, Sr. Valente. Arthur desviou o olhar. Um vislumbre de algo que parecia dor cruzou seu rosto. Minha mãe, disse ele, a voz carregada de uma melancolia repentina. Ela era assim, forte, inabalável. Mas ela não teve a chance de provar o seu valor. Foi esmagada pela vida. Uma abertura. Clara percebeu que por trás da fachada de magnata implacável havia um homem com feridas antigas. Era a sua chance de ir além do desafio superficial. E o senhor, ao tentar provar a fragilidade das mulheres, está, na verdade, procurando por ela? Por essa força que o senhor admira, mas que não consegue encontrar em si mesmo? Arthur a olhou, chocada pela perspicácia dela. Ele não estava acostumado a ser dissecado dessa forma, ainda menos por alguém que ele considerava uma simples empregada. A arrogância começou a dar lugar a uma vulnerabilidade inesperada. A noite de aposta
se transformava em um confronto de almas. Você fala como se conhecesse o meu passado, disse ele, a voz embargada. Eu não conheço o seu passado, Sr. Valente, mas conheço a dor da perda. E sei que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em quanto ela tem, mas em quem ela é. Clara deu um passo à frente, sem medo. E o senhor, Sr. Valente, parece estar mais perdido do que nunca, em meio a toda essa riqueza. Arthur a observou, sua máscara de superioridade desmoronando. A aposta, que ele concebeu como um jogo de poder, tornava-se um espelho para sua própria alma. Ele via em Clara a força que ele admirava e desejava, a integridade que faltava em seu próprio mundo de negócios e apostas. Você está me desafiando? Perguntou ele, a voz um fio. Não estou desafiando o senhor, Sr. Valente. Estou mostrando a você uma verdade que o senhor se recusa a ver. Que a força não reside na riqueza ou na arrogância, mas na dignidade e na capacidade de permanecer fiel a si mesmo. Clara olhou para ele com uma compaixão genuína, algo que Arthur não recebia há muito tempo. E essa noite, o senhor talvez esteja aprendendo isso. R$ 1.000.000 parecia insignificante agora. A batalha não era mais sobre quem aguentaria mais, mas sobre quem conseguiria despir suas armaduras e encarar seus verdadeiros medos. Arthur Valente, o magnata implacável, sentiu-se exposto. Ele havia apostado em sua visão cínica do mundo, mas Clara Mendes, a empregada discreta, o forçara a encarar uma realidade mais complexa, mais dolorosa, mas talvez, apenas talvez, mais real. Enquanto as primeiras luzes do amanhecer começavam a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons rosados e alaranjados, Arthur Valente permanecia em silêncio, observando Clara. A noite de confronto psicológico havia chegado ao seu ápice, não com gritos ou manipulações, mas com uma revelação mútua. Ele, o homem que se via como mestre de todos os jogos, percebeu que fora pego em uma aposta que ele mesmo não compreendia totalmente. Ele havia lançado o desafio para provar a fraqueza feminina, mas acabara por desenterrar suas próprias vulnerabilidades. Clara, por sua vez, com sua integridade inabalável, não buscara uma vitória fácil ou a humilhação de seu patrão. Seu objetivo era confrontar a superficialidade e a arrogância, e nisso ela fora mais do que bem-sucedida. Ela desarmara Arthur com sua inteligência e sua resiliência, expondo as inseguranças por trás da fachada de confiança. Você venceu, Clara, disse Arthur, a voz rouca desprovida de qualquer traço de arrogância. O peso das palavras parecia esmagá-lo. Ele olhou para ela, não como uma empregada, mas como uma igual, alguém que o fizera repensar suas crenças mais profundas. Você provou que eu estava errado, que a força de uma mulher não é algo a ser subestimado. Clara apenas acenou com a cabeça, seu olhar calmo e sereno. Não se trata de vencer ou perder, Sr. Valente. Trata-se de entender, de crescer. O sol finalmente rompeu a linha do horizonte, banhando a mansão Valente com uma luz que parecia nova, diferente. A opulência já não parecia tão imponente, mas sim um pano de fundo para uma transformação que acabara de ocorrer. Arthur estendeu a mão, não com a intenção de manipular, mas de oferecer algo genuíno. Eu lhe devo R$ 1.000.000. E mais do que isso. Clara aceitou sua mão, o aperto firme. O maior prêmio que você pode me dar, Sr. Valente, é a sua própria mudança. É a prova de que um homem pode reconhecer seus erros e buscar um caminho melhor. Arthur Valente, o magnata implacável, sentiu algo se mover dentro de si, uma semente de mudança plantada pela força silenciosa de Clara. A aposta que ele lançou para provar a fragilidade feminina, paradoxalmente, o expôs à sua própria. E naquela manhã, sob a luz do novo dia, a mansão Valente não era mais um símbolo de poder e controle, mas um testemunho de que, às vezes, os maiores desafios são aqueles que nos forçam a olhar para dentro de nós mesmos. Clara, a empregada discreta, não apenas resistiu à noite, mas desvendou os segredos de um homem e, talvez, de si mesma. A dignidade e a capacidade de permanecer fiel a si mesma eram de fato a verdadeira força, e Arthur, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um vislumbre dessa verdade. O desafio havia terminado, mas a jornada de Arthur, e talvez a de Clara, estava apenas começando. Enquanto as primeiras luzes do amanhecer começavam a despontar no horizonte,
Tingindo o céu de tons rosados e alaranjados, Arthur permaneceu em silêncio, observando Clara. Não se trata de vencer ou perder, Arthur. O maior prêmio que você pode me dar, Arthur, é a sua própria mudança. Arthur, o magnata implacável, sentiu algo se mover dentro de si, uma semente de mudança plantada pela força silenciosa de Clara. Ele estava impecavelmente vestido, como sempre, em um terno sob medida que gritava riqueza e poder. Arthur era um homem que se acostumara a ter tudo o que desejava, e sua arrogância era tão palpável quanto o aroma caro de seu perfume. Ele acreditava piamente que nenhuma mulher seria capaz de resistir a uma noite em sua companhia, muito menos em sua mansão. A aposta de R$1 milhão era, para ele, apenas mais um capricho, uma forma de provar a si mesmo e ao mundo a sua visão sobre a fragilidade feminina. Clara, com seus 25 anos, estava vestida com uma simplicidade que contrastava com o ambiente. Um vestido discreto, sapatos baixos, o cabelo preso em um coque arrumado. Mas em seu olhar, uma força silenciosa e inabalável irradiava, uma determinação que Arthur ainda não conseguia decifrar. Ela não buscava o dinheiro, mas sim um confronto, um desafio à arrogância que ele exibia com tanta ostentação. Sim, senhor Valente, eu aceito. Sua voz era firme, sem vacilação. Arthur soltou uma risada baixa e rouca. Interessante. A maioria das mulheres que tentaram, senhorita Mendes, buscam apenas o dinheiro. O que a motiva? Um capricho? Uma necessidade desesperada de atenção? Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, um movimento calculado para intimidá-la. Não preciso da sua atenção, senhor Valente. E o dinheiro é apenas um detalhe. O que me motiva é a chance de provar que a sua visão de mundo está equivocada, que nem todas as mulheres são tão previsíveis quanto o senhor pensa. Clara manteve o olhar fixo no dele, recusando-se a desviar. O sorriso de Arthur se alargou, um brilho travesso nos olhos. Previsível, senhorita Mendes? Talvez. Mais eficiente. Vamos ver se essa sua determinação é tão duradoura quanto a sua capacidade de manter um coque arrumado por mais de 10 horas. Ele fez um gesto com a mão em direção ao interior da mansão. Seja bem-vinda à sua jaula dourada. A noite começa agora. Ele a guiou para dentro, e Clara sentiu o peso da opulência. Tapetes persas macios abafavam seus passos. Lustres de cristal espalhavam um brilho etéreo, e obras de arte de valor inestimável adornavam as paredes. A mansão Valente era um monumento ao poder e à riqueza, um lugar projetado para intimidar e impressionar. Arthur a conduziu até o salão principal, onde uma garrafa de champanhe gelado e 2 taças finas repousavam sobre uma mesa de mármore. Um brinde? Ele ofereceu, o tom sarcástico evidente. Ao seu coragem, ou à sua ingenuidade. Clara pegou uma taça. Ao meu desejo de provar que a força interior é mais valiosa que qualquer fortuna. Ela ergueu a taça, um gesto simples que parecia desafiar a ostentação ao redor. Arthur bebeu um gole longo, observando-a por cima da borda da taça. Você fala com a convicção de quem já passou por muitas batalhas, mas as batalhas aqui são diferentes. São travadas na mente, nos desejos ocultos, nas inseguranças que todos escondemos. A noite avançava, e Arthur não demorou a iniciar seu jogo. Ele a convidou para jantar, um banquete elaborado servido por empregados silenciosos que pareciam fantasmas em seus uniformes impecáveis. A conversa, orquestrada por Arthur, girava em torno de suas conquórias, sua riqueza, sua capacidade de obter tudo o que desejava. Ele jogava com suas emoções, tentando despertar nela inveja, admiração ou qualquer outra coisa que pudesse desestabilizá-la. Você deve se perguntar como é viver assim, disse Arthur, enquanto cortava um pedaço de filé mignon. O luxo, o poder, a liberdade de fazer o que quiser, quando quiser. Clara observou a comida em seu prato, sem tocar. O que parece liberdade para o senhor, para mim, muitas vezes, é apenas uma forma de prisão. A prisão da necessidade constante de mais, de nunca estar satisfeito. Arthur riu, um som seco. Você fala como se a satisfação fosse algo ruim. É a insatisfação que nos move, senhorita Mendes. A busca incessante pelo próximo objetivo é o que me trouxe até aqui. Ele a encarou. E você? O que a move além dessa sua busca por força interior?
Clara finalmente olhou para ele, um leve sorriso nos lábios. A dignidade, Sr. Valente. A capacidade de olhar no espelho e se reconhecer. Algo que, confesso, parece ser um luxo inatingível para alguns. A troca de farpas se intensificou. Arthur tentava desconstruir sua calma, jogando com a solidão da mansão, a ausência de qualquer contato com o mundo exterior, a pressão do prêmio financeiro que estava ao seu alcance, mas que ela parecia ignorar. Ele sugeria que ela estava ali por desespero, por necessidade de escapar de uma realidade mundana. Você deve se sentir tão sozinha aqui, ele disse, depois de um longo silêncio, a voz um sussurro sedutor. R$1 milhão não pode preencher o vazio de uma noite solitária, pode? Eu posso oferecer muito mais do que dinheiro. Companhia, conforto e talvez algo mais. Ele se aproximou dela, o corpo emanando uma confiança avassaladora. Clara se afastou sutilmente, sem alarme, mas com firmeza. A sua companhia, Sr. Valente, é exatamente o que eu estou tentando evitar. E quanto ao vazio, eu prefiro a minha solidão à sua companhia. Ela olhou em volta, para as obras de arte, para o mobiliário de valor incalculável. Essa ostentação toda, qual o propósito real? Além de impressionar pessoas que, como eu, vieram parar aqui sem nunca terem pedido, qual a sua verdadeira satisfação? Arthur a encarou, um lampejo de surpresa em seus olhos. Pela primeira vez, ele sentiu que sua armadura de arrogância estava sendo testada, não por uma mulher que se vendia, mas por uma que se negava. O propósito é mostrar o meu poder, ele respondeu, a voz um pouco mais áspera. É ser reconhecido, é ter o controle. O controle é uma ilusão, Sr. Valente, disse Clara com a voz baixa, mas carregada de convicção. O verdadeiro controle está em como você reage ao que não pode controlar, e em saber que o que mais valorizamos não pode ser comprado. Ele deu um passo para trás, a surpresa se transformando em irritação. Clara não sucumbia às suas provocações, não demonstrava inveja, nem desespero. Pelo contrário, ela o questionava, o desarmava com sua lucidez. Ele se serviu de mais uma dose de uísque caro, o líquido âmbar escorrendo por sua garganta, um conforto amargo. Você se acha superior, não é? Ele a provocou, os olhos escuros fixos nela. Com essa sua pose de integridade e de força moral. Eu não me acho superior, Sr. Valente, respondeu Clara, com a mesma calma de antes. Apenas acredito em valores que o senhor parece ter esquecido. Ou talvez nunca tenha conhecido. O clima na mansão tornou-se mais denso, a tensão palpável. Arthur percebeu que Clara não era como as outras. Ela não buscava aplausos, nem luxos, nem sequer a vitória fácil. Ela parecia ter um propósito próprio, um objetivo que ia além do R$1 milhão. Ele a observou, tentando encontrar uma falha, uma rachadura em sua fachada de resiliência. Você é diferente, admitiu Arthur, com um tom que beirava o respeito, algo que ele raramente concedia. Mas a noite ainda é longa, senhorita. E eu tenho muitas maneiras de testar a resistência de uma pessoa. Ele se levantou, o olhar fixo nela. Vamos dar uma olhada na minha coleção de carros. Talvez o barulho dos motores a acorde de seus devaneios. Ele a conduziu para fora do salão, em direção às garagens subterrâneas. O cheiro de couro e metal polido pairava no ar. Carros esportivos de todas as cores e modelos estavam alinhados, reluzentes sob as luzes frias. Arthur abriu a porta de um Lamborghini vermelho sangue. Esta beleza é capaz de alcançar mais de 300 km por hora. Uma demonstração de poder, de velocidade, de controle, disse ele, batendo no capô. O que te faz acelerar? Clara observou o carro, sem brilho nos olhos. A sensação de estar em movimento, Sr. Valente. De progredir. Não importa a velocidade, mas sim a direção. E se a direção é a errada, a velocidade só agrava o problema. Arthur balançou a cabeça, uma expressão de perplexidade em seu rosto. Você é um enigma, Clara Mendes. Um enigma que eu não consigo resolver com meus métodos habituais. Ele fechou a porta do carro com um estrondo. Tudo bem. Se a velocidade não te impressiona, talvez a arte te toque? Ele a guiou para outra ala da mansão, onde uma galeria particular exibia quadros de valor incalculável. Arthur se orgulhava de sua coleção, de ter o poder de possuir obras que outros apenas sonhavam em ver. Cada peça aqui tem uma história, disse ele,
apontando para um quadro abstrato de cores vibrantes. Esta, por exemplo, foi pintada por um artista que eu tirei da ruína. Comprei tudo o que ele produziu, o salvei da fome. Um ato de generosidade, você não acha? Clara olhou para o quadro, depois para Arthur. Um ato de posse, Senhor Valente. O Senhor não o salvou, o Senhor o comprou. Assim como compra tudo o que deseja sem se importar com o custo humano. A crítica direta atingiu Arthur como um soco. Ele não estava acostumado a ser confrontado dessa maneira, especialmente por alguém que ele considerava inferior. A fachada de controle começou a rachar, revelando as inseguranças que ele tanto se esforçava para esconder. Você fala demais sobre valores que não entende. Você não sabe o que é ter que lutar para conseguir algo, o que é ter que ser implacável para sobreviver. E o Senhor, Senhor Valente, parece não saber o que é viver sem ter que lutar, replicou Clara, sem hesitação. A sua luta parece ser apenas contra o tédio, contra a falta de desafios que a sua própria vida lhe impõe. E para isso, o Senhor está disposto a usar as pessoas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur a encarava, uma mistura de raiva e fascinação em seus olhos. Clara, por sua vez, permaneceu firme, seu olhar transmitindo uma clareza que o desarmava completamente. A noite, que ele planejou como uma demonstração de seu poder e de sua visão de mundo, estava se transformando em algo inesperado. Você sabe, começou Arthur, a voz mais baixa, quase um sussurro. Há algo em você que me lembra... alguém. Clara arqueou uma sobrancelha, curiosa. Alguém que também se recusou a ser comprada, Sr. Valente. Arthur desviou o olhar. Um vislumbre de algo que parecia dor cruzou seu rosto. Minha mãe, disse ele, a voz carregada de uma melancolia repentina. Ela era assim, forte, inabalável. Mas ela não teve a chance de provar o seu valor. Foi esmagada pela vida. Uma abertura. Clara percebeu que por trás da fachada de magnata implacável havia um homem com feridas antigas. Era a sua chance de ir além do desafio superficial. E o Senhor, ao tentar provar a fragilidade das mulheres, está, na verdade, procurando por ela? Por essa força que o Senhor admira, mas que não consegue encontrar em si mesmo? Arthur a olhou, chocada pela perspicácia dela. Ele não estava acostumado a ser dissecado dessa forma, ainda menos por alguém que ele considerava uma simples empregada. A arrogância começou a dar lugar a uma vulnerabilidade inesperada. A noite de aposta se transformava em um confronto de almas. Você fala como se conhecesse o meu passado, disse ele, a voz embargada. Eu não conheço o seu passado, Sr. Valente, mas conheço a dor da perda. E sei que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em quanto ela tem, mas em quem ela é. Clara deu um passo à frente, sem medo. E o senhor, Sr. Valente, parece estar mais perdido do que nunca, em meio a toda essa riqueza. Arthur a observou, sua máscara de superioridade desmoronando. A aposta, que ele concebeu como um jogo de poder, tornava-se um espelho para sua própria alma. Ele via em Clara a força que ele admirava e desejava, a integridade que faltava em seu próprio mundo de negócios e apostas. Você está me desafiando? Perguntou ele, a voz um fio. Não estou desafiando o senhor, Sr. Valente. Estou mostrando a você uma verdade que o senhor se recusa a ver. Que a força não reside na riqueza ou na arrogância, mas na dignidade e na capacidade de permanecer fiel a si mesmo. Clara olhou para ele com uma compaixão genuína, algo que Arthur não recebia há muito tempo. E essa noite, o senhor talvez esteja aprendendo isso. O R$ 1.000.000 parecia insignificante agora. A batalha não era mais sobre quem aguentaria mais, mas sobre quem conseguiria despir suas armaduras e encarar seus verdadeiros medos. Arthur Valente, o magnata implacável, sentiu-se exposto. Ele havia apostado em sua visão cínica do mundo, mas Clara Mendes, a empregada discreta, o forçara a encarar uma realidade mais complexa, mais dolorosa, mas talvez, apenas talvez, mais real. Enquanto as primeiras luzes do amanhecer começavam a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons rosados e alaranjados, Arthur permaneceu em silêncio, observando Clara. A noite de confronto psicológico havia chegado ao seu ápice, não com gritos ou manipulações, mas com uma revelação mútua. Ele, o homem que se via como mestre de todos os jogos, percebeu que fora pego em uma aposta que ele mesmo não compreendia totalmente. Ele havia lançado o desafio para provar a fraqueza feminina,
mas acabara por desenterrar suas próprias vulnerabilidades. Clara, por sua vez, com sua integridade inabalável, não buscara uma vitória fácil ou a humilhação de seu patrão. Seu objetivo era confrontar a superficialidade e a arrogância, e nisso ela fora mais do que bem-sucedida. Ela desarmara Arthur com sua inteligência e sua resiliência, expondo as inseguranças por trás da fachada de confiança. "Você venceu, Clara", disse Arthur, a voz rouca desprovida de qualquer traço de arrogância. O peso das palavras parecia esmagá-lo. Ele olhou para ela, não como uma empregada, mas como uma igual, alguém que o fizera repensar suas crenças mais profundas. "Você provou que eu estava errado, que a força de uma mulher não é algo a ser subestimado." Clara apenas acenou com a cabeça, seu olhar calmo e sereno. "Não se trata de vencer ou perder, Arthur. Trata-se de entender, de crescer." O sol finalmente rompeu a linha do horizonte, banhando a mansão Valente com uma luz que parecia nova, diferente. A opulência já não parecia tão imponente, mas sim um pano de fundo para uma transformação que acabara de ocorrer. Arthur estendeu a mão, não com a intenção de manipular, mas de oferecer algo genuíno. "Eu lhe devo R$ 1 milhão. E mais do que isso." Clara aceitou sua mão, o aperto firme. "O maior prêmio que você pode me dar, Arthur, é a sua própria mudança. É a prova de que um homem pode reconhecer seus erros e buscar um caminho melhor." Arthur, o magnata implacável, sentiu algo se mover dentro de si, uma semente de mudança plantada pela força silenciosa de Clara. A aposta que ele lançou para provar a fragilidade feminina, paradoxalmente, o expôs à sua própria. E naquela manhã, sob a luz do novo dia, a mansão Valente não era mais um símbolo de poder e controle, mas um testemunho de que, às vezes, os maiores desafios são aqueles que nos forçam a olhar para dentro de nós mesmos. Clara, a empregada discreta, não apenas resistiu à noite, mas desvendou os segredos de um homem e, talvez, de si mesma. A dignidade e a capacidade de permanecer fiel a si mesma eram de fato a verdadeira força. E Arthur, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um vislumbre dessa verdade. O desafio havia terminado, mas a jornada de Arthur, e talvez a de Clara, estava apenas começando. O sol antes tímido agora se firmava no céu, dourando as vastas janelas da mansão Valente. O luxo que antes parecia opressor, agora se misturava à luz suave do amanhecer, transformando a atmosfera pesada da noite em algo quase sereno. Arthur permanecia parado, o olhar fixo em Clara, o eco de suas próprias palavras pairando no ar como um véu de arrependimento. A aposta, concebida como um teste de fraqueza, revelara a força dele mesmo, uma força construída sobre areia movediça de insegurança e um medo profundo da perda. "Você venceu, Clara", ele repetiu, a voz agora mais firme, mas desprovida da antiga arrogância. Era a confissão de um homem que finalmente permitia a si mesmo ver além de sua própria construção. Ele a olhou, não como a empregada que servia em sua casa, mas como a mulher que o havia desafiado em sua essência, que o forçara a confrontar as sombras que o assombravam. O milionário implacável, o mestre das apostas, agora se sentia um aprendiz diante da resiliência e da integridade de Clara. Clara, com a mesma serenidade que demonstrara durante toda a noite, apenas assentiu. Seu olhar não transmitia triunfo, mas uma compreensão profunda. "Não se trata de vencer ou perder, Arthur", ela disse, a voz calma e firme. A noite havia sido um campo de batalha, mas não de dominação. Fora um espaço para desconstruir as armaduras, para revelar as vulnerabilidades que ambos carregavam. Arthur estendeu a mão, não com a ostentação habitual de quem fecha um negócio, mas com uma hesitação que revelava a genuinidade de seu gesto. A promessa, antes um simples pagamento de aposta, agora carregava o peso de uma dívida de honra, de um reconhecimento sincero. Clara aceitou a mão de Arthur, o aperto firme e seguro, um toque que selava mais do que um acordo financeiro, mas uma trégua, um entendimento. As palavras dela eram um bálsamo para as feridas que ele mal sabia que possuía. Ela não buscava a vingança, nem a humilhação, mas sim a redenção, a possibilidade de que a arrogância pudesse dar lugar à sabedoria. O sol, agora em seu zênite, iluminava a mansão Valente com uma clareza implacável. A opulência,
que antes servia como escudo para Arthur, agora parecia vazia em comparação à dignidade que emanava de Clara. Ele, o homem que se acostumara a conquistar tudo o que desejava, sentiu-se diante de um tesouro inestimável que ele não podia comprar, mas que podia aspirar a possuir. A verdadeira força. Você me fez ver coisas que eu preferia ignorar, confessou Arthur, a voz embargada por uma emoção que ele há muito tempo reprimia. Minha mãe, eu sempre tentei provar que as mulheres eram fracas, talvez para me convencer de que ela não falhou comigo, de que a vida a venceu e não o contrário. Ele encarou Clara, seus olhos penetrantes agora refletindo uma vulnerabilidade inesperada. Eu vi em você a força que ela possuía, a integridade inabalável que eu sempre admirei, mas nunca soube como replicar. Clara apertou um pouco mais a mão de Arthur. A força não é algo que se replica, Arthur. É algo que se cultiva. É a capacidade de se manter fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo tenta te moldar. Ela olhou em volta, para as obras de arte, para o mobiliário requintado. Essa mansão, toda essa riqueza, é impressionante, sem dúvida, mas não é o que define uma pessoa. O que define são as escolhas que fazemos, os valores que defendemos. Arthur sentiu um nó na garganta. As palavras de Clara eram um espelho implacável de sua própria vida, uma vida construída sobre a superficialidade, sobre a necessidade constante de provar algo a si mesmo. Ele havia apostado em sua visão cínica do mundo, confiante em sua capacidade de manipular e vencer. Mas Clara o desarmou com sua lucidez, com sua firmeza inabalável. Ele havia subestimado a força que reside na dignidade e na lealdade a si mesmo. Você fala como se eu fosse um livro aberto, disse ele, um leve sorriso melancólico nos lábios. O senhor me deu a chance de ler algumas páginas, respondeu Clara, com um brilho nos olhos, e descobri que, por trás do magnata implacável, existe um homem com medos e inseguranças. E isso, Arthur, é algo muito mais interessante do que qualquer aposta. Ele soltou uma risada curta, um som que parecia liberar anos de tensão. A noite que começou como um jogo de poder e arrogância transformou-se em um despertar, em um confronto de almas. O R$ 1.000.000, que antes era o centro da aposta, agora parecia um detalhe insignificante. O verdadeiro prêmio era a descoberta, a possibilidade de uma nova perspectiva. A partir de hoje, declarou Arthur, a voz soando com uma nova resolução, eu quero ser um homem que você possa admirar. Não pelo que eu tenho, mas pelo que eu posso me tornar. Ele soltou a mão dela, um gesto de respeito, de reconhecimento. O dinheiro será transferido para a sua conta. Faça o que quiser com ele. Mas saiba que você já me deu algo muito mais valioso. Clara observou Arthur, um vislumbre de esperança em seus olhos. A força silenciosa que ela emanava não era apenas uma qualidade pessoal, mas uma influência transformadora. Ela havia entrado na mansão Valente como uma empregada, mas sairia como a mulher que desvendou os segredos de um milionário, que o forçou a encarar a própria fragilidade. Eu espero que você encontre essa força, Arthur, disse ela, com um sorriso genuíno, porque a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem nos tornamos. Enquanto Clara se preparava para deixar a mansão, o sol já banhava o mundo em uma luz vibrante. Arthur a observou partir, a imagem dela gravada em sua mente. A aposta havia terminado, mas a jornada de ambos estava apenas começando. A mansão Valente, antes um símbolo de sua dominância, agora representava um lugar onde a humildade e a autodescoberta haviam florescido. Arthur Valente, o homem que apostou em sua própria visão cínica, finalmente aprendera que a verdadeira força reside na dignidade e na capacidade de permanecer fiel a si mesmo. Um ensinamento valioso que nenhuma quantia em dinheiro poderia comprar. A noite de confronto psicológico não foi uma demonstração de poder, mas um espelho para a alma, revelando que o maior desafio de um homem é, muitas vezes, ele mesmo. Curtiu? Deixa o joinha e se inscreve para não perder nada.